Saio da igreja com a paz do Senhor. Muito obrigado pela... Podem se assentar? Fiquem à vontade. Volta. Acho que não vai funcionar aqui não, né? Tá funcionando? Tá aqui? Boa noite mais uma vez. Tudo bem com vocês? Todos estão felizes? Amém. Tem algum baiano entre nós aqui? Tem uma... rapaz, é você? Tudo bem, seja bem-vindo, hein? Tem mais alguém por aqui que eu não olhei? Tem uma baiana ali, aquela ali parece baiana mesmo. Pois é, como o pastor falou, e eu acho que vocês estão um pouco indignados aí, eu sou baiano, tá? Mas eu não tentei fazer que nem Michael Jackson não, eu nasci loiro mesmo. E foi uma bênção de Deus, né? Santa Catarina é o 9º estado que nós estamos realizando esse trabalho, já há 7 anos, é um trabalho muito abençoado por Deus, e que vem ajudando bastante as pessoas a conhecer um pouco mais sobre a importância que nós temos e precisamos ter sobre a nossa família. Eu espero que todos vocês possam ser agraciados nesta noite com as informações que nós iremos trazer hoje para podermos aproveitar com a palavra do Senhor. Como o pastor já fez a oração, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia já então. Abra a sua Bíblia lá no livro de Oséias. Oséias, capítulo 4. Você abre a sua Bíblia, e eu já abri aqui a minha. Oséias, capítulo 4. Será que fica ruim se apagar só essas daqui da frente? Isso. Todos estão conseguindo ver aí, né? Oséias é um dos profetas menores da Bíblia. Se a sua Bíblia for igual à minha, está na página 793. Eu acho que não está funcionando não. Vamos lá. Oséias capítulo 4, verso 6. Antes da gente ler um texto, antes de ler o texto que nós iremos ler aqui, eu queria só fazer uma dinâmica com vocês. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e fala bem assim, você está muito bonito hoje. Tem uns que fez uma carinha assim. Agora diga assim, mas eu estou muito mais. Agora fala assim, você está muito cheiroso. Mas eu estou muito mais. Se puder, pega outra vítima, mas se não, fala com a mesma pessoa. Você é pecador. Vocês acharam que ia se dar bem todas, né? Agora diga assim, mas eu sou muito mais. Amém? Amém? Não por ser muito pecador, mas por reconhecermos que não somos melhores do que ninguém, né? É uma bênção de Deus. Vamos ler o texto. Eu acredito que todos já acharam, né? Oséias 4, verso 6. Eu vou ler só a primeira parte. O meu povo está sendo destruído porque lhes falta o quê? Gostei, estou vendo que vocês participam. Conhecimento. A problemática a ser resolvida aqui é a falta de quê? Conhecimento. Vocês pegaram bem rápido. Agora, uma outra pergunta. Aqui começa o texto dizendo assim, o meu povo. Quem é o povo de Deus? Teve uma resposta aí que eu gostei. Diga assim, eu sou o povo de Deus. Se eu e você, nós somos o povo de Deus, logo nós concluímos que esse texto aqui está falando para nós, para mim. Mas se é para mim, e eu sou o povo de Deus, e eu tenho a palavra de Deus, por que eu, que deveria ter o conhecimento da palavra de Deus, Deus se direciona para nós e fala bem assim, vocês estão perecendo por falta de conhecimento. Quem é que deveria ter o conhecimento da palavra de Deus? É as pessoas que estão lá fora matando e roubando? É as pessoas que não conhecem a Deus? É as pessoas que não têm a Bíblia em suas mãos? É as pessoas que nem sequer têm a prática da leitura da palavra de Deus, que não oram, que até mesmo aquelas que nem sequer já ouviu falar na palavra Jesus Cristo? Ou será que é o povo de Deus que deveria conhecer?
Quando eu leio esse texto, irmãos, eu me deparo com uma situação muito capciosa. Como que o povo de Deus perece pela falta de conhecimento, sendo que este deveria ser o povo que deveria ter o conhecimento? Enquanto as pessoas por aí fora falam que o mundo está em decadência, de fato está, mas que as pessoas estão se destruindo, ou estão se matando, ou estão morrendo, porque a segurança está um caos, e realmente está, porque a saúde praticamente não existe, porque as epidemias estão crescendo assustadoramente, enquanto as pessoas estão limitadas às estatísticas e atribuindo as mortes da humanidade à falta de segurança, à falta de uma estrutura governamental, à falta de alguma coisa que tem a ver com uma falta ou uma atitude a mais do ser humano, Deus passa por cima de todas as estatísticas e aponta o motivo para a falta de conhecimento do seu povo em relação à sua palavra e a ele mesmo. Isso é de assustar, é um texto pequeno, nós lemos apenas algumas palavrinhas, mas que nos faz refletir bastante. Como assim, falta de conhecimento? Por que nós estamos perecendo por falta de conhecimento? E aí, quando eu olho para a importância do conteúdo da palavra de Deus, o livro mais antigo da terra, o livro mais vendido do mundo, eu fico pensando em tudo que se envolveu na história da humanidade para esta palavra escrita chegar até nós. Você já parou para pensar o tanto de gente que já morreu para preservar este livro que está em suas mãos? Muita gente. Satanás, ele tem várias estratégias para poder destruir, teve muitas estratégias para destruir o povo de Deus. Vocês veem aqui o título da palestra, As Serpentes Modernas de Satanás. Por que isso? Satanás, há um tempo atrás, ele usou uma cobra, uma serpente para enganar Eva e conseguiu. Foi uma ocasião que ele foi bem sucedido. Só que depois ele começou uma tática diferente que deu certo, de certa forma, por algum tempo, que foi matar os servos de Deus, começando por Abel, morto pelo seu irmão. E aí, passando os anos, começou ali com os profetas. Eu vou falar só de um, Isaías. Vocês lembram, sabem como que Isaías morreu? Cerrado ao meio. Só que os assírios eram tão cruéis que eles não simplesmente colocaram ele em uma bancada e cerrou ele ao meio. Colocaram ele dentro de um tronco de uma árvore. E à medida que os algozes serravam aquele tronco, por motivo do tronco, e pelo fato de não ser uma serra elétrica, era uma coisa manual, um puxava de um lado, outro puxava do outro. Acho que você já imagina qual é o tipo de serrote da época. As vísceras de Isaías eram passada para um lado, sangue para outro, escorria tudo pelo chão. E por quê? Isaías oferecia algum risco à humanidade? Isaías era um mentiroso, um ladrão? Isaías era alguém que, de certa forma, prejudicava as pessoas? Não. Era um servo de Deus. Era um profeta do Senhor. Se você for um pouco mais adiante, eu estou pulando muitas etapas aqui, você vai ver ali os cristãos primitivos. O próprio Cristo morreu crucificado. Pedro também, de cabeça para baixo. Paulo degolado a sua cabeça. Agora aproxima um pouco mais na nossa era. Século XV, século XIV, século XVII. O apagão espiritual que imperou neste mundo durante muitos anos. As pessoas entregavam as suas vidas pela preservação e pela pregação da palavra de Deus, por não negarem a sua fé em Cristo. As pessoas eram queimadas vivas, as pessoas eram colocadas em arenas, e à medida que as pessoas estavam nas arquibancadas, ovacionando aquela cena, elas estavam ali sendo mortas simplesmente porque defendiam o Evangelho, porque pregavam o Evangelho, porque viviam o Evangelho. As mulheres que estavam grávidas tinham seus úteros rasgados. As crianças, os jovens, os adultos eram comidos vivos por bestas feras. E a multidão ali aplaudindo a cena. Só que tinha um detalhe. Enquanto algumas pessoas estavam ali sendo comidas vivas, outras sendo queimadas, o fogo chegando aos seus corpos e queimando definitivamente até ceifar as suas vidas, você sabe o que essas pessoas estavam fazendo? Praguejando a Deus? Reclamando ao Senhor, negando a fé? Algumas talvez, mas a maioria estava glorificando ao Senhor e orando por aqueles que estavam ali os matando.
E as pessoas que estavam ali, a multidão, defendidas pela a lei do Estado, elas olhavam para aquelas pessoas sendo, de uma forma bem tétrica, mortas. Olhava para a paz que exalava delas, enquanto elas estavam sendo comidas vivas, enquanto elas estavam tendo as suas cabeças cortadas, elas estavam louvando ao Senhor e exalava delas aquela paz e a adoração ao Senhor. E as pessoas pensavam, poxa vida, eu estou aqui protegido pelo Estado, eu estou aqui defendido pela lei maior, e essas pessoas que estão aí morrendo, estão tendo mais paz do que eu. Eu quero essa paz para mim. E daquele testemunho do martírio, se levantava 10, 20, 30, querendo se tornar cristão também e ter essa paz. Você já parou para pensar? Quanta gente morreu? E o que essas pessoas eram? Servos do Senhor, atalaias de Deus, pregadores do Evangelho. Pessoas que, parafraseando, comiam a palavra de Deus em suas vidas. E hoje nós temos uma mensagem dura, de certa forma, de Deus, dizendo, vocês estão perecendo, não é por falta de um Estado melhor, não é por falta de uma cultura melhor, não é por falta de saúde, não é por falta de segurança, vocês estão perecendo porque lhes falta conhecimento. E ao longo da história da humanidade, nós vemos imperando no mundo a falta do conhecimento das pessoas em relação a Deus. Agora, o que falar da influência da mídia para a nossa família? Será que isso também pode ser usado como uma das serpentes de Satanás? Para poder influenciar a nossa família? Para poder deturpar o nosso caráter? Para estragar os princípios que nós temos da parte de Deus? Afinal de contas, o que é família? Eu vou trazer aqui, eu só coloquei aqui alguns princípios. Família é consagração, família é alegria, família também é passar tempo. Família também tem que ter amor, afinal de contas, Deus é o quê? Amor. Se não tiver amor, não tem Deus. Família também tem que ter união e amizade. Quantas famílias, quantas pessoas vivem por aí, dentro da mesma casa, vivendo como na verdade fossem dois exércitos inimigos, brigando entre si, quando na verdade a união, o motivo da união é para se tornar uma só carne, é para se tornar ali, naquela união, uma extensão daquilo que Deus elaborou para cada um de nós, a propagação do amor. Em vez das pessoas exalarem o perfume de Cristo, acabam exalando rancores, ódio, ressentimentos, coisas que não servem para um crescimento espiritual. Mas de todos esses que são muito importantes, tem uma palavrinha que é muito difícil ser dito e ser praticada, que é o perdão. Ô palavrinha difícil. Quantas pessoas eu não já encontrei que moram na mesma rua, que é da mesma parentela, mas que não se falam há anos. Uma vez eu conheci, num estado aqui do Nordeste, aliás, lá do Nordeste, que tinham dois irmãos e eles frequentavam a mesma igreja, e eles moravam na mesma rua, e isso desde quando eles nasceram, e eles não se falavam há 18 anos. 18 anos. Quando eles, um morava numa extremidade de uma rua, outro morava na outra extremidade. O que morava nessa extremidade não ia para esse lado da rua, só ia para lá. E o outro a mesma coisa. Na igreja, um sentava de um lado, outro sentava do outro. Nos momentos de confraternização dos parentes, dos familiares, eles, quando um estava, o outro não estava, e assim vice-versa. Eu estou falando de gente da igreja. Eu estou falando de gente que professa servir a Cristo. Eu estou falando de pessoas que se dizem servos do Senhor. Graças a Deus fizemos um trabalho lá e hoje esses 18 anos foram apagados e eles estão bem se amando. Eu tirei até uma foto com eles, só que eu perdi aí com esses negócios de tecnologia aí, pegou um vírus lá no computador, eu perdi, mas eu postei no Face e eu vou tentar recuperar. Então família tem que ter todos esses tópicos. Família é a base de tudo, é uma instituição divina.
As pessoas precisam entender que família tem que ser um motivo de alegria para a gente estar junto, para a gente estar próximo um do outro. Agora, o que falar das serpentes modernas de Satanás? Quais são elas? Pode passar. Volta. O número de divórcios aumentou 160% nos últimos 10 anos. Há 30 anos atrás, esse 160% aqui é dos últimos 10 anos, aqui no Brasil. Só que eu vou falar de uma outra estatística. Há 30 anos atrás, a média de separação, a média de divórcios no Brasil era de 32 mil por ano. 32 mil. Passados esses anos todos, hoje, 2015, aliás, a última estatística do IBGE foi de 342 mil. Subiu 10 vezes mais. E nos últimos 10 anos, o negócio complicou mais ainda, passou dos 150% o índice de separações. O brasileiro também, lá no IBGE, consta que o brasileiro está casando cada vez mais jovem, mais novo. E por casar mais jovem, nada contra os jovens, mas por casar mais jovem, acaba que entrando ali também motivos errados para se casar. Como, por exemplo, um dos motivos errados, liberdade. Eu vou me casar para ter a minha liberdade. Coitado de quem pensa isso. É um motivo errado. Outro motivo errado, eu vou casar porque eu vou ter autonomia. Eu vou poder mandar e desmandar, eu vou poder ter a minha casa ali. Também, tem a sua autonomia, mas é um motivo errado. Terceiro motivo errado, sexo. Existem pessoas que casam para fazer sexo. Tem uns que acham que vai fazer sexo todos os dias. Coitado. Nem toda semana. E olha lá se no mês ainda, né? É outro motivo errado. E as pessoas estão entrando de uma forma errada e acaba que saindo também de uma forma errada. Isso quando não se tem também aqui, os filhos. Mais de 150 mil crianças por ano, a metade de Blumenau, encara o desafio da separação dos pais. Como é que fica a mente da criança com isso? A gente faz esse trabalho e também a gente visita as pessoas e nessas visitas a gente descobre coisas tão tristes.